O HKids é o único pronto-socorro infantil da nossa região, e é comum que os pais e responsáveis cheguem com dúvidas sobre como proceder em alguns casos de emergência. Doutora Juliana, explica para nós quais são os principais mitos relacionados ao pronto atendimento. Hoje vamos falar sobre mitos e verdades comuns na pediatria. Me chamo Juliana, sou médica, trabalho aqui na Fundação Hospitalar São Lucas, no Pronto-Socorro Kids. Vamos começar. Podemos deixar a criança dormir depois de bater a cabeça? Verdade! Dormir não é um sinal de alarme. O sinal de alarme no trauma crânioencefálico é a sonolência excessiva ou a dificuldade de acordar essa criança. Então é verdade, ela pode dormir depois do trauma. Segundo, febre alta pode dar convulsão? Mito. Mais ou menos 5% da população pediátrica vai ter convulsão numa febre, independente do seu valor. Então, as estatísticas são mais favoráveis em torno de 95% da população pediátrica, independente do valor dessa febre, começando lá por 37,8, chegamos a 40 graus, não vai convulsionar. Uma frase clássica que a gente usa é: a convulsão febril é para quem pode nem para quem quer. Então não é a febre, o valor dessa temperatura que vai trazer ou não um quadro convulsivo a essa criança. Então, mito. Terceiro, essa é clássica para os avós, para os tios e para os cuidadores. Alimentos gelados, ficar no ar-condicionado, andar descalço, pode dar gripe na minha criança? Mito. A gripe ou até a pneumonia, que é uma consequência aí de uma gripe mais arrastada ou de um quadro mais grave, são por vírus e bactérias. Então, deixe sua criança confortável, pode deixar o picolé, pode deixar ela no ar, andar descalço, deixe ela ser criança. E quarto, o crescimento dos dentes pode causar diarreia? Verdade. Por quê? Porque a protusão dentária faz com que as crianças coloquem muito mais objetos e tenham contatos com as coisas contaminadas, porque elas não têm ideia e colocam a boca. E isso faz com que elas podem ter quadros diarreicos no período do crescimento do dente. Diferente da febre, que é um mito. Dente não causa febre, o crescimento do dente. Se a gente tem uma boca saudável, uma cavidade dentária saudável, a gente não vai ter febre no crescimento do dente. Então, pode dar diarreia, mas não pode dar febre. Para mais mitos e verdades comuns na pediatria, siga-nos nas redes sociais e a gente vai fazer outros vídeos. Mande pra gente suas dúvidas. Muito obrigada, doutora. E agora nós vamos conversar com o ortopedista do São Lucas Hospital Center, Dr. Klaus Seibert, que é especialista na área e vai falar um pouco mais sobre alongamento e reconstrução óssea. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pela oportunidade de discutir um assunto que muitas vezes é um mito ou uma desinformação, e a gente acaba tendo preconceito de algo que poderia ter muito mais aplicabilidade no nosso dia a dia e trazer soluções para diagnósticos. Então vamos começar a desmistificar isso, como o doutor disse. Comece explicando para a gente, doutor, o que é o alongamento ósseo, alongamento e reconstrução óssea, para a gente entender então e partir desse princípio. Tá. Quando eu falo de alongamento ósseo, eu estou falando do método. O método em que eu tenho a estrutura óssea e eu preciso modificar o tamanho dela. Então, esse método, na verdade, ele foi lá na década de 40, com o professor Elizarov, na região de Kurgan, na Rússia. Ele acabou identificando, né, que no fixador externo que ele criou, um dos pacientes que acabou mantendo uns ajustes que ele queria fazer, o osso se comportou de uma forma diferente, o osso se afastou, criou um tecido que ele entendeu que parecia algo com o osso, e isso significa, ele falou assim, poxa, acho que esse osso acabou sendo alongado. E em cima de outros estudos, ele acabou entendendo que, de uma forma progressiva e controlada, você faz a separação do osso, a gente chama de corticotomia, então literalmente você tem que fazer perfurações, aí você vai com o osteótomo, ou você vai com um fio todo cheio de espículas, que a gente chama de serra de Gigli, e aí você faz o corte do osso, separa, você dá um tempo para ele poder começar a cicatrização, dependendo da idade, de entre 7 e 15 dias, ou também dependendo do osso, e você começa a afastar ele de uma forma progressiva, num ritmo que vai ser explicado sempre ao paciente, mas é uma média de 0,5 a 1 milímetro por dia.
E essa separação você consegue fazer com que o osso vai se afastando e a cicatrização no meio aconteça de forma óssea também. Se você acelera muito esse afastamento, o osso não se forma uma fibrose e aí vira um problema. Então, você respeitando o ritmo de alongamento, você até pode de uma forma, não digo indefinida, mas você pode fazer vários alongamentos. É mais ou menos assim, você corta o osso, o corpo quer cicatrizar. Aí você estimula e afasta um pouquinho. O corpo, opa, tem que fazer mais um pouquinho. Aí você afasta de novo, mais um pouquinho. E o osso vai formando, mas se você acelerar muito, você não forma o osso. Vira uma fibrose, aí eu perco o processo. Certo. Então, de uma forma controlada, com ajustes progressivos, antigamente era somente com o fixador externo. Hoje em dia você tem as estratégias que você até não usa o fixador externo, você usa hastes telescopadas. Tem várias formas, exemplo, a haste de uma empresa italiana, em que você tem um monitor que você mensura, ele tem norte e sul, verdinho e vermelho. A pessoa tem que fazer esse movimento, no caso do fêmur com a perna, e ela vai fazer isso aqui, você fala, opa, andou o canto que eu preciso, para. Daí você pode continuar fazendo isso, mas não a rotação. Então você está também estimulando o alongamento, mas sem o fixador. Olha só, que Hoje bacana. tem até outras, inclusive, que você tem hastes telescopadas mais modernas. A Fitbone, que é uma haste alemã, está chegando no Brasil agora em outubro, né, pela mesma empresa italiana que acabou comprando a patente, em que você tem a haste, ela é telescopada, você literalmente coloca um monitor. Hoje eles estão querendo fazer pelo celular, aplicativo, você faz a tua programação, coloca o monitor em cima, ele emite o sinal e de forma eletrônica a haste se movimenta o quanto você quer. E tem uma outra haste, a Precise, essa também essa não tinha no Brasil, em que você coloca essa haste e você tem literalmente um magneto, e esse magneto faz a tua haste andar o quanto você quer, para frente e para trás. Então são 3 versões de hastes com a sua modernidade ou até não tão moderna, mas que você consegue fazer o alongamento sem o fixador externo. Mas o próprio fixador externo, tem todo mundo, fixador externo, vem aquela imagem do fixador externo circular, o famoso fixador externo de Ilizarov. Ele é uma realidade, ele é um bom aparelho, falar que ele é ruim, isso é uma mentira, ele é um excelente aparelho. Tem vários outros elementos que fixam no osso, que garantem mais estabilidade, e te dão mais condições de você fazer alongamentos maiores. E aí o alongamento em si, que é o método, ele acaba sendo encaixado na reconstrução óssea, em que a gente acaba utilizando essa capacidade de alongar o osso e moldar formato em cima desse nosso osso regenerado. A gente consegue corrigir, então, ossos que estão tortos, ossos que estão curtos, formatos que atrapalham a nossa distribuição de carga e geram artrose. Então, a gente tem um método para poder resolver situações de função que funciona mal porque está torto. Olha que bacana. Então, o doutor já deu uma ampla visão para a gente de quais são as indicações, mas eu gostaria que o doutor explicasse um pouco mais de quais são as indicações, porque a gente associa muitas vezes aos membros inferiores, mas esse tipo de alongamento ósseo pode ser feito em qualquer parte do corpo, onde tem osso, certo? Exato, perfeito. Então, é claro que cada osso, pelo seu tamanho, pela sua localização e pela sua função, tem estratégias que são diferentes. Então, quando eu tenho que fazer um alongamento muito próximo da articulação, eu corro riscos de impor perdas de movimentação articular. Então, você tem todo um trabalho da fisioterapia associada, da orientação. Quando é no meio, é mais fácil. Então, cada osso tem a sua exigência, o seu fixador ou a sua haste que te permite isso. Você tem umas formas mais elegantes de fazer isso, que a gente chama de uma forma híbrida, que você usa o fixador com haste, então você diminui muito o tempo Então são várias estratégias que você tem para você indicar, porque se eu estou indicando um tratamento, certo? Certo. Mas o tratamento ele tem que ser baseado num diagnóstico, e essa é uma das grandes questões. Então assim, o que é o diagnóstico? Eu tenho uma perna curta. Não, isso não é um diagnóstico, isso é um sinal. A perna curta pode ter sido porque ele teve um trauma e ficou ela mais curta pelo padrão da fratura.
ela teve de nascença, porque nasceu com a perna curta em função de um diagnóstico. Qual o diagnóstico? Tem diversos. Hemimelia fibular, hemihipertrofia, hemimelia tibial, fêmur curto congênito. Criança, principalmente, né, tem infecções sistêmicas, uma amidalite, que a bactéria circulante foi lá e infectou meu osso. É possível? E a infecção do meu osso infectou a minha fise de crescimento e vai me trazer alteração de crescimento até o final. Traumas em cima da região que cresce o osso da criança pode trazer diferenças também. Então, trauma congênita, o mundo também das degenerativas. O que são as degenerativas? As alterações mecânicas do corpo. Ora, quem tem o joelho inclinado para fora, a carga passa mais na parte de dentro. Então, o joelho, por exemplo, na parte de dentro, vai gastar mais rápido, impondo lesões no menisco, na cartilagem. Então, às vezes a pessoa fala, você machucou no futebol, por exemplo? Não. Você torceu? Não. Como é que teu menisco está machucando desse jeito? Isso. Eu não tenho um trauma agudo. Provavelmente eu tenho uma assimetria de carga. A carga passa mais na parte de dentro ou de fora do que no centro, que seria o ideal. Então aquela história, eu tenho uma lesão no meu menisco na parte de dentro, então eu tenho que fazer uma menissectomia. Não, eu tenho que entender por que está gastando. E às vezes eu preciso mexer no menisco, mas também corrigir o formato da minha tíbia. Então é um contexto todo para que esse diagnóstico e a indicação do tratamento aconteça da melhor forma, né? Perfeito. Então, inclusive, outras situações, oncologia. Então você tem situações que você precisa ressecar o osso doente, e aí você tem uma falha. E como é que você lida com a falha? Ou você faz enxerto em falhas pequenas, ou você coloca a fíbula vascularizada no local. Tem outras implicações técnicas, mas você também pode fazer o alongamento. O doutor comentou muito especificamente sobre a questão da criança, e essa é uma curiosidade que eu acho que é muito interessante da gente debater. A criança, ela tem um processo de crescimento, então o alongamento é realizado em crianças, ou ele tem uma faixa etária, então no adulto, no idoso, diferente? Como que é? Assim, primeiro, a criança, ela tem desde que ela começa a firmar a cabeça, sentar, engatinhar, finalmente ficar de pé e começar a dar os primeiros passos, é uma mudança de transmissão de carga para o teu membro inferior. Você sai de uma posição deitada, aí começa a sentar, você se levanta, muda completamente a forma como o teu corpo recebe carga. E os membros inferiores são os principais que acabam se moldando. Então a imagem que a gente tem que ter é assim, primeiro, numa criança até os 4, 6 anos, você pode ter, a gente chama de genuvaro fisiológico, é a criança com o joelho torto para fora, né, assim, popularmente o cambaio, o pessoal fala, mas isso faz parte do crescimento dele. A tendência é essa transmissão de carga frequente vai acabar se moldando e com o crescimento ele consegue moldar o formato e voltar a ficar reto. Então, ao longo do crescimento de 1 até 8 anos, o joelho da criança vai mudar de formato. Ele vai ficar, muitas vezes, inclinado para fora, retifica, vai para dentro e vai e fica retinho de novo. Ou, ao contrário, começa para fora, e aí você tem mudanças que vão, ao longo do crescimento, dando esses retoques. Então, na criança em crescimento, esse tem que ser observado, mas a principal observação é o quê? Se as nossas articulações são bem formadas e o principal, se eu tenho uma alteração simétrica, um é espelho do outro, a tendência é ter uma correção espontânea. E esse joelho que hoje parece ser muito torto, amanhã está reto. Agora, se eu tenho uma alteração assimétrica, opa, aí eu já tenho uma situação diferente. Então, não é toda a discrepância que você tem que alongar. Né? Na criança em questão, como ela está crescendo, eu tenho duas formas de lidar com a diferença de tamanho. Ou eu freio o outro lado, eu vou lá e bloqueio temporariamente a fise de crescimento, para que esse que está crescendo mais lento alcance o outro, ou eu vou nesse e alongo esse. Qual que é a vantagem? Quando eu alongo, é um processo muito mais exigente. Fixador externo, aço e tal, é muito mais exigente. Quando eu freio, ele é muito mais simples, mas eu estou mexendo num lado que
teoricamente, é o lado saudável, digamos assim, né? Certo. Então, a gente sempre tem que pesar custos e benefícios de cada um. Certo, doutor. E no adulto, quando seria a indicação para esse procedimento? Então, na questão do idoso, tem alguma limitação por conta de outras comorbidades que interferem no alongamento ósseo? Tem, perfeito. Assim, então, a idade não é um fator determinante. Perfeito. Então, imagine assim, eu tive um paciente em Curitiba, na época, era 2012, seu Prudêncio, uma simpatia, 92 anos. Olha só. Ele teve uma complicação na prótese, e aí a prótese com osteomielite ficou solta e saindo pus, e ele tinha a indicação de soldar no caso o joelho, ressecando aquele osso morto, tirando a prótese infectada, daí eu fiz uma artrodese e alonguei parcialmente. O paciente tinha 92 anos de idade. Olha só que interessante. Então, tem fatores que são assim, proibitivos. Perfeito. Fumou, não alonga. O resultado é ruim. O osso não vai crescer. Tá? Então, o tabagismo é péssimo. Alterações metabólicas sistêmicas ou doenças sistêmicas como diabetes também implica na tua qualidade de formação óssea. Ossos que têm um padrão de formação diferente, exemplo, a gente chama de osteogênese imperfeita. A criança tem dificuldade em fazer um osso com densidade adequada, são umas situações mais raras. Ou, pelo outro lado, a osteopetrose. A criança tem um osso que é muito denso, porque tem uma dificuldade, tem uma deficiência na reabsorção. Porque o osso tem aquele padrão colmeia de abelha, ele é todo cheio de furinhos, né? Ele é uma estrutura cheia de furinhos. Mas ele sempre depende do que a gente chama de turnover. O corpo põe e, ao mesmo tempo, ele tira. Ele põe e ele tira. Então, ele vai remodelando. E essa remodelação que nos permite ter uma massa óssea de qualidade ao longo do tempo. E, doutor, falando sobre o procedimento em si, então, esse paciente ele precisa de um preparo antes? Como é o antes e o pós-operatório desse paciente? É muito importante, essa pergunta é sensacional, porque assim, você precisa alinhar expectativas. Tá? Então, às vezes a pessoa fala, eu vou fazer o alongamento. Não, calma. O alongamento tem uma função, devolver ou o teu alinhamento do membro correto, deixar ele reto novamente, deixar ele no formato que a gente quer, ou deixar no comprimento que a gente quer. Mas, enquanto eu estou alongando, eu não estou no mesmo ritmo de reabilitação, de movimentação, eu estou atrofiando outros lugares, como qualquer cirurgia que impõe períodos de repouso prolongado. Então, eu tenho todo um contexto para colocar o paciente em que ele tem que entender que o alongamento e a consolidação é a primeira etapa. Mas, junto com essa etapa, tem diversas outras situações relacionadas ao movimento, mas também relacionada a toda a tua parte emocional, que a gente também esgota. Tá? E dentro desse esgotar, você tem que alinhar a expectativa do tempo de tratamento, do que você pode fazer, porque ele é algo extremamente incrível, o alongamento ósseo, mas ele tem muitas limitações, e não é para tudo. Então você tem que saber com quem indicar, quem evitar. Então a grande questão é assim, em qual dos mundos eu vou transitar para eu não ter complicações, e quando a gente faz uma cirurgia, você sempre propõe para melhorar, né? Mas você tem riscos também, né? Ah, é 100% de certeza? 100% é uma coisa que é impossível, né? Certo. É impossível. Então você sabe que você tem riscos de ter complicação. Como a gente sabe as complicações, eu consigo antecipar e eu consigo prevenir. Mas isso não significa que você consegue abolir. Perfeito. É uma pergunta assim, que se ajusta justamente porque você precisa entender o que ele pode nos trazer de vantagem e transitar em cima disso. Sem achar que às vezes eu devolvo um membro com uma função muito melhor, mas não necessariamente um membro normal. E doutor, o doutor tocou anteriormente sobre a questão da fisioterapia. Certo. Acredito que seja fundamental também para o processo. Doutor, poderia falar um pouquinho mais também? Então, o que acontece? Existem muitos folclores. Ah, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode isso, porque o fixador não autoriza, porque o pino aqui não... Imagine assim, ó, existem situações que você vai ter que lidar.
Se eu tenho um fixador externo, não é normal eu ter um fio ou um pino atravessando a minha pele, certo? Não é normal. Eu vejo você, franze a testa, já pensa assim, meu Deus, isso deve doer um monte. Acho que é um pensamento mais comum. Não é bem assim. Se o fixador é estável, então a gente tem formas de você deixar o fio sob tensão. Os pinos que conectam no osso, eles têm revestimentos que permitem que o osso cresça em cima. Então isso garante uma estabilidade que a gente chama de hidroxiapatita. Isso me traz mais estabilidade. Fixador externo estável não dói. Fixador externo que foi mal colocado ou que tem muito movimento em cima da pele, dói, incomoda. Sim, é. Então você tem que ter esse... E por que eu estou falando disso? Porque isso, quando a gente fala em reabilitação fisioterápica, a presença do profissional da reabilitação, o fisioterapeuta, é fundamental. Mas o paciente também tem que incorporar isso. Porque se ele não fizer por conta, é igual a nutrição. Não adianta eu só comer bem quando eu vou falar com a nutricionista. Fisioterapia é a mesma coisa. Se eu não seguir as orientações e eu fazer por conta em casa, eu não vou ter o resultado que eu quero. Então eu preciso me envolver com aquilo que é feito lá. Que tem a forma passiva, alguém vai fazer por mim. Eu tenho que aprender aquela passividade e eu converter isso numa forma ativa em que eu vou fazer. Porque se eu estou alongando um membro, o tendão vai ficando sob tensão e a articulação vai começando a ficar encurvada. Então eu preciso fazer muito exercício para recuperar esse alongamento e minha articulação sempre ficar movimentando. Senão eu acabo tendo outras complicações. Ok, a perna ficou do mesmo tamanho, mas agora o pé está lá para baixo. Então o pé é equino. E é uma baita dificuldade de você corrigir depois. Então, você envolver o fisioterapeuta, o paciente entender a orientação do fisioterapeuta e tua, é fundamental. Então, por exemplo, eu adoro colocar o paciente com o fixador externo na piscina. Olha só, Ah, mas bacana. pode, não vai infeccionar, Justamente. não vai isso? Falei, gente, se eu estou pedindo para entrar na piscina, é porque pode. É que eu já calculei que mar e rio não dá, água é contaminada. Tem colegas que trabalham na parte ali do litoral e eles mostram o paciente surfando com o aparelho. Olha só. Ou mergulhando. Daí eu já não concordo, porque o ambiente é extremamente contaminado. E por mais que a gente queira, a transição da pele com o pino, ela sempre vai ser uma barreira muito frágil e é uma porta de entrada. Mas a piscina é água tratada. Seja com cloro, seja com sal, seja com ozônio, ela é água tratada. Então, da mesma forma que seria irresponsabilidade entrar na piscina, também é irresponsabilidade lavar com água da caixa d'água. Não tem sentido. Se tem uma boa indicação? Tem. O paciente entra, ele nada, ele bate a perna, ele usa o corpo inteiro, aquilo que a gente falou. A perna está parada e está exigindo do corpo inteiro que trabalhe com ela. Estou usando só a perna como exemplo, mas é para todo mundo. E o corpo inteiro deixa de se movimentar como gostaria, porque está mais travada por conta da perna. Então o corpo inteiro enfraquece o abdômen, as costas, o ombro, a outra perna. Então eu perco rendimento, eu perco função, e se eu estou numa situação que eu faço exercício para braços, eu faço na piscina o corpo inteiro, eu estou fazendo com que toda essa musculatura fique forte para ajudar na minha perna que está em reabilitação. Bacana. Então a fisioterapia é fundamental, e tanto a fisioterapia que você é orientado, mas você vai ter que extrapolar isso para outras situações para você sempre se manter em movimento. Essa adesão do paciente é importante, né? Perfeito. Muitas vezes a gente leva em consideração assim, o médico mandou, eu vou fazer só porque o médico mandou, mas é a sua saúde, é o procedimento que você está sendo colocado. Então, essa contribuição e essa parte, grande parte do tratamento vai depender do paciente. Ajuda muito. Tanto a fisioterapia como, vamos para a piscina? Vamos. Nossa, o paciente adora. É uma função? É uma função. Traje. Aí, ai meu Deus, vai entrar com isso aí na piscina onde eu tô. Gente, a boca é mais contaminada do que qualquer serosidade que tem na perna. Muito mais contaminada. E a gente... Pode ser feito. Então não tem problema. E doutor, falando um pouquinho sobre o pós-procedimento, esse paciente então realizou o alongamento, conseguiu voltar às atividades, como o doutor falou, então voltou à função do membro. A qualidade de vida desse paciente, então ele pode realizar
viver uma vida normal, uma vida comum, ou ele tem algumas limitações que tem que ser levado em consideração? Assim, o quanto vai ter de limitação também depende da gravidade do tratamento. Eu vou fazer um alongamento de 3 centímetros. Não, um alongamento pequeno, um alongamento que a gente vai conseguir devolver praticamente toda a normalidade do que você tinha antes, dependendo do diagnóstico. Situação pós-trauma. Não, mas são 3 centímetros, uma situação congênita, que junto com essa situação congênita, vem alteração ligamentar no joelho, vem alteração de formação no quadril, então tem outras implicações. Mas, normalmente, o que acontece? Você recuperando o formato e a função, você vai estar sempre estimulando exercícios para hipertrofia, impacto, e fazer com que o paciente seja sempre estimulado a melhorar a função. Entendeu? Então, o quanto ele vai ganhar, isso varia bastante. Mas a pergunta eu só vou oferecer a cirurgia se eu tenho essa percepção que realmente eu vou trazer muito benefício. Tem situações que você fala assim, olha, não tem indicação de operar, entendeu? Não tem indicação de alongar. Por quê? Porque eu vou te trazer outros problemas, vai trazer outra... Então, mas isso é diagnóstico. Cada paciente é um paciente, não dá para você colocar tudo no mesmo, então é à la carte. Certo, entendido, doutor. E o menu é bem longo. Muito bem. E acredito que um fator que também seja muito importante é a questão da qualidade da saúde desse paciente. Então, quando vai fazer o procedimento, estar preparado com alimentação, se fala muito, também, porque tudo isso interfere, então, né, doutor? A alimentação em si, você pode comer de tudo. O pessoal tem folclores, né? Eu não posso comer carne de porco, eu não posso comer. Certo. Pode comer, sim. Você tem que lidar com medicações que você toma. Existem anti-inflamatórios que podem bagunçar o meu alongamento ósseo, então não é interessante usar. A gente cansa de ver, o doutor lá fez anti-inflamatório. Não dá. Sim. Ou uso de corticoide. Então, a pessoa que usa corticoide de forma crônica e precisa fazer um alongamento, você fala, dá, mas a gente vai ter dificuldades, ou vai ter que fazer o alongamento num ritmo muito mais lento. Certo. Ou, eu fui lá, tive uma infecção e o outro doutor me deu esse antibiótico. Tem antibióticos que podem alterar a qualidade do meu osso regenerado. Então eu preciso saber. Fumo, não tem conversa. Fumar não alonga. É certeza de mau resultado. Tem situações que você fala assim, é um trauma. O cara perdeu e o cara fuma. Como é que eu não vou operar? Mas tem que falar assim, a chance da confusão aqui é muito grande. Acredito que essa sinceridade, essa comunicação seja fundamental, porque a gente está falando, como o doutor disse, do restante da saúde desse paciente. E a primeira etapa, a prioridade, né? É sempre isso, né, Exato. doutor? Então, e outra, olha, se você não parar de fumar, a chance de ter o alongamento funcionar é mínima. Então, não existe 0 e 100%. Existe probabilidade. E a probabilidade é alta de você ter sucesso no teu alongamento. E aí o alongamento, como eu falei, é para diversas situações. Você tem a capacidade de moldar o osso, e aí você molda no formato, e você molda também no tamanho. Perfeito, doutor. Acredito que nós conseguimos dar um panorama sobre esse tipo de procedimento, mas é um assunto que rende muito mais conversa, e eu já deixo aqui o convite para vir mais vezes, doutor, para falar um pouco mais sobre isso. E hoje eu agradeço a sua participação, e fica novamente, então, o convite mais vezes. Obrigado pela oportunidade, que o alongamento, eu falo assim, é um método, né, que ele é antigo. Normalmente as pessoas associam o alongamento ósseo com o crescimento em estatura. Isso é menor das menores indicações, isso é 0,1% das indicações, ou até menos. Sim, tem indicação, né? Aquilo que a gente conversou é um paciente que tem 1,80, realmente é questionável você querer fazer um alongamento, mas um paciente que tem 1,30 de altura é um outro mundo que ele vive. E você pode agregar não só pelos membros em tamanho, mas como a gente falou do braço. Então, o alongamento em si, ele vem para trazer estratégias de tratamento em diversas áreas da ortopedia, seja na congênita, no trauma, na degenerativa, na vascular, na oncológica, em que ele te dá uma ferramenta muito versátil para você lidar com falhas ósseas e tamanhos ósseos ou formatos inadequados. Perfeito. Então, acredito que a gente conseguiu entender um pouquinho mais sobre esse universo, que é muito amplo, como o doutor disse. Tem bastante coisa para conversar. Mas muito obrigada, doutor. Obrigado pela oportunidade.
O São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui. Não deixe de acompanhar as redes sociais, o @FH São Lucas Cascavel, para ficar por dentro de todas as novidades. Até o próximo!